Bom dia, meninos. Então, hoje a gente vai fazer a outra parte da nossa apostila, tá bom? A segunda parte. A primeira parte vocês fizeram o número 1, 2 e 3. E agora, na segunda parte, vocês vão fazer o número 3, o número 4, 5 e 6, beleza? Então, olha só. O número 4 tem uma tabelinha. E aí é só para vocês fazerem a interpretação da tabela e marcar a alternativa correta, tá? Já o número 5, eu tô pedindo o seguinte, olha só, durante a execução de um projeto de física, um foguete de garrafa PET foi lançado ao solo, de modo que a altura F atingida por ele em relação ao solo pode ser calculada em função de x, pela expressão. Então, eu tenho a expressãozinha. Vou colocar ela aqui para vocês. F de x é igual a 4,6 x menos 3x ao quadrado, certo? E esse x, ele é dado em segundos. Olha só o que eu quero saber. Eu quero saber a altura máxima do foguete, certo? Em relação ao solo. Então, eu deixei para vocês o que é x do vértice e o que é y do vértice. Então, olha só, x do vértice menos b dividido por 2a e y do vértice é delta dividido por 4a, menos delta. Tá faltando o sinalzinho aí, ó, o sinalzinho negativo, certo? Olha o que vocês vão fazer neste exercício. Vocês vão calcular para mim qual é a altura máxima que o foguete atingiu. Então, lembra que na aula passada eu passei para vocês como que era o comportamento de uma função quadrática? Uma função quadrática, ela é do tipo f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Este a, ele vai me dizer se a função é crescente ou se a função é decrescente, certo? Então, se eu tenho um a positivo, a minha função é crescente. Se eu tenho um a negativo, a minha função é decrescente. E se esse a for igual a zero, né, eu não tenho função de segundo grau, porque pensa comigo, f de x vai ser igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se o meu a for zero, corta aqui, ó. Ficou 0 vezes x ao quadrado, zerou tudo. Aí sobrou f de x é igual a bx mais c. Isso aqui não é função de segundo grau. Isso aqui é função de primeiro grau, tá bom? Então, eu só tenho esses dois jeitos aqui, ó. A maior que zero e o a menor que zero. O a maior que zero, a função é crescente. O a menor que zero, a minha função é decrescente, certo? Agora, vamos ver o comportamento de cada uma. Quando o meu a for maior do que zero, a maior que zero, a minha função, ela é côncava para cima, ou seja, crescente, né? Então, a minha parábola é assim, ó, côncava para cima. Então, aqui eu tenho o meu eixo x, eu tenho o meu eixo y, certo? X e y, vamos supor que ela esteja assim, tá? Então, aqui é x, aqui é y. Se ela é côncava para cima, ela é positiva. Agora, note o seguinte. Olha o vértice aqui da minha função. Tá vendo? O vértice é este ponto. Se for para cima, vai ser o meu ponto máximo. Se for para baixo, vai ser o meu ponto mínimo. Mas aqui é o meu vértice. Este valorzinho aqui é o x do vértice e esse valorzinho aqui é o y do vértice. Eu coloquei ela assim, sem tocar aqui no eixo, só para vocês entenderem aqui onde está o meu vértice, tá? Mas quando a minha função ela é maior do que zero, ela pode ser da seguinte forma. Ela pode ser uma função onde ela não encosta no meu eixo x, ou ela pode ser uma funçãozinha onde ela terá as duas raízes,
ou seja, ela vai encostar duas vezes, então ela tem x' e x duas linhas. Agora eu vou explicar isso para vocês, certo? E ela pode ser também desse jeitinho aqui, ó, que é quando ela encosta apenas uma vez aqui no meu eixo X, certo? Então, o que acontece aqui? Para me calcular a minha raiz, ou seja, quando o meu f de x for zero, de ax ao quadrado mais bx mais 6, eu preciso utilizar a equação resolutiva. Essa equação resolutiva, nós chamamos ela de Bhaskara, né? Então, primeiro eu calculo o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois eu calculo o valor de x' e de x duas linhas. X' é menos b mais raiz de delta, que é o que eu já vou ter encontrado aqui mais em cima, dividido por 2a. E x duas linhas é menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Então, vamos analisar o que acontece aqui nos dois casos para vocês entenderem o porquê do gráfico, né? Porque desses três tipos de gráficos aqui diferentes. Aqui eu coloquei só para quando a minha função for positiva, mas vai ser da mesma forma para quando ela for negativa, tá? O que vai mudar? Positiva, ela é côncava para cima. Negativa, ela será côncava para baixo. Positiva, ela tem um ponto mínimo, porque o ponto está embaixo, tá vendo? Negativa, ela tem um ponto máximo, tá bom? Porque aí o meu vértice vai estar em cima. Mas vamos entender aqui o porquê do comportamento dela, tá bom? Então, vamos analisar aqui. Suponha que o meu A seja positivo aqui, beleza? Vamos analisar só o valorzinho de delta. Olha só, eu posso encontrar a seguinte situação para delta. Eu posso chegar em uma conta e encontrar um delta que seja maior que zero. Não é verdade? Encontrei o delta maior do que zero. Coloco ele aqui. Delta é maior do que zero. Vai ter raiz? Vai. Como aqui o sinalzinho é de mais, então eu vou ter menos b mais essa raiz, que eu não sei quanto que é, dividido por 2a. Então, eu vou ter um valor qualquer aqui. E para x duas linhas, eu vou ter um outro valor diferente, porque aqui eu estou somando com delta e aqui eu estou subtraindo. Então, eu vou ter dois valores. Quando o meu delta for maior do que zero, então eu tenho x' e tenho x duas linhas. Eu encontro esses dois valores quando eu tenho esse delta maior que zero, certinho? Então, é essa opção de desenho aqui, ó. Então, aqui o meu A é maior do que zero e o meu delta também é maior do que zero. A maior do que zero, ela é côncava para cima, delta maior do que zero, eu tenho x' e tenho x duas linhas, ou seja, eu tenho as duas raízes. É o caso mais comum que vocês vão fazer aí. Eu tenho também, meninos, quando eu encontro um delta menor que zero, ou seja, meu delta é negativo. Quando esse delta for negativo, eu vou trazer aqui para dentro da minha raiz um número negativo. Só que essa raiz, ela é uma raiz quadrada, tá? Vocês vão utilizar sempre essa fórmula que é fixa, e essa raiz, ela é uma raiz quadrada. E aí eu pergunto para vocês, existe raiz negativa, raiz quadrada de um número negativo? Não, porque não há um número que eu multiplique ele duas vezes e ele continue negativo, porque menos com menos é mais, então isso não existe. Ou seja, aqui não vai existir x', não vai existir, não existe x' e não vai existir também meu x duas linhas. Ou seja, neste caso aqui, ela não encosta no meu eixo X, certinho? Agora, eu ainda tenho outro caso. Quando o meu delta for igual a zero. Delta igual a zero. Coloquei aqui quando o delta for maior que zero, quando o delta for menor que zero, e agora quando ele for igual a zero. Olha o que acontece.
Vamos colocar aqui 0 no lugar desse delta e 0 no lugar desse delta aqui. Vai zerar isso, zerou isso. O que sobrou foi exatamente a mesma coisa. Ou seja, neste caso, o meu x' e o meu x duas linhas, eles são iguais, certo? Vai dar a mesma coisa. Porque aqui, ó, eu vou somar com 0 e aqui eu vou subtrair de 0. Então, não vai mudar nada, né? Alguma coisa aí, 2 mais 0 vai ser 2, 2 menos 0 vai ser 2. Então, não muda nada. Ou seja, quando o meu delta for igual a 0, as minhas duas raízes vão serem iguais. X' vai ser igual a x duas linhas. Então, isso aqui acontece, ela vai ter esse comportamento quando o meu A for maior do que 0 e quando o meu delta for igual a 0, certinho? Este caso aqui é quando o meu delta é menor que 0, tá? Que aí não existe as raízes, certo? Entenderam? Agora, vocês vão pensar o seguinte, aqui eu fiz só para minha função crescente, né? Quando o meu A é maior do que 0. Vai acontecer do mesmo jeito para a função decrescente. O que vai mudar? Ao invés de ser côncava para cima, a função vai ser côncava para baixo. Então, agora vocês vão olhar o exemplo aí e vão analisar. Olha só, f de x é 4,6x menos 3x ao quadrado. Quem é o meu A aqui? O A é aquele número que está acompanhando o x ao quadrado, então é menos 3. Então, daqui você já vê que ela vai ser côncava para baixo, ou seja, vai ter esse comportamento aqui, ó. Ela terá um ponto máximo, certo? Agora, meninos, se vocês vão olhar a questão número 6. A questão 6 está pedindo a área do tapete retangular, que tem o comprimento x mais 3 e a largura x. Então, a primeira coisa, vocês precisam lembrar das formas para poder calcular área. Então, vamos começar. Primeiro, o polígono mais fácil que vocês têm aí para calcular a área é o quadrado, o retângulo, né? A área do retângulo vai ser a sua base vezes a altura. A área de um quadradinho também é base vezes a altura. Só que em um quadrado, todos os seus lados são iguais, então a gente chama de L. Então, a área fica L ao quadrado. Mas é a mesma coisa que base vezes a altura. Pensa comigo, se essa altura é a mesma coisa que a base, eu posso chamar os dois da mesma letra. E aí, B vezes B vai ficar B ao quadrado. H vezes H vai ficar H ao quadrado. Aqui eu chamei de L de lado. Então, ficou L ao quadrado, certo? Agora, vamos pensar em um triângulo. Eu vou pegar um retângulo ou um quadradinho e vou fazer isso aqui com ele, para vocês entenderem de onde que veio a forma. Dividir ele no meio. Quando eu divido ele no meio, eu tenho um triângulo. Então, a área ficou a mesma coisa, que é base vezes altura, só que aqui eu não dividi ele no meio, então ficou base vezes altura dividido por 2, certo? É assim que eu encontro a área do triângulo. E aí, depois, eu ainda tenho a área de uma outra figura, de um outro quadrilátero, né? A área do trapézio. Vou fazer um trapézio aqui para vocês, ó. O trapézio é um quadrilátero que eu tenho duas bases. Eu vou ter uma base maior e uma base menor. A minha base maior eu vou colocar como um B maiúsculo, a base menor vai ser um B minúsculo. E aqui, ó, meninos, eu vou descer uma reta perpendicular, que vai ser a minha altura, certo? Então, para mim calcular a área desse trapézio, eu posso dividir ele em um retângulo e dois triângulos. Aí eu calculo a área desse retângulo, depois eu juntar esse triângulo mais esse triângulo, eu junto essas duas áreas. Ou então eu posso fazer o seguinte, ó, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? Pronto.
E eu também tenho, né, a área do círculo. A área do círculo vai ser πr ao quadrado, certinho? Pronto, já revisei o conteúdo de área aí com vocês, tá? Mas o exercício tem mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer aqui mais ou menos do jeito que tá o exercício aí de vocês. Eu tenho aqui, vou chamar de outra letra, tá? Z mais 2 e aqui é 2Z mais 1. Vamos supor que seja assim, tá? E eu quero saber qual é a área, e aí ele me deu aí, ele diz que a área do tapete retangular, cujo o comprimento é 3 metros a mais que a largura, é 10. E eu quero saber qual é essa minha área, né? Na verdade, esse exercício, ele quer saber qual é o valorzinho de x, certo? Só que eu estou revisando a área com vocês, porque você calculando a área aqui, você já consegue resolver esse exercício, encontrar o valorzinho de x. Então, vamos supor que essa área aqui, desse meu exemplo, seja 30, tá? 30 metros quadrados. 30 metros quadrados, certo? Aí no exercício de vocês é 10. Vamos supor que no meu é 30. E eu tenho isso aqui como as minhas dimensões, tá? De largura e de comprimento. Como que eu vou calcular a área? O tapete, ele é retangular. Então, olha só como que eu vou calcular a área. Eu vou multiplicar base vezes altura. Então, vai ficar, ó, 2Z mais 1, que multiplica Z mais 2. Isso é igual a 30, certo? Isso é igual a 30. E aí, vocês vão fazer a distributiva. No meu caso aqui, precisa fazer a distributiva. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. No caso de vocês, essa distributiva vai ficar mais fácil ainda, né? O exercício é mais fácil. Mas aí, continuando, então, meninos, vai ficar o seguinte: 2Z vezes Z fica 2Z ao quadrado, certo? 2Z vezes 2 fica, ó, mais com mais, mais. Então, ficou 4Z, certinho? Mais Z vezes 1 fica mais 1Z, certo? Mais 1 vezes 2 ficou mais 2, igual a 30. Então, da mesma forma que eu tô fazendo isso aqui, vocês vão fazer o exercício aí de vocês, certo? O que vai mudar? Porque aí no exercício de vocês, aqui não é Z mais 2, aqui é só X. E aqui não é 2Z mais 1, aqui é só X mais 3, tá? Então, o que vai mudar é só isso. Mas aqui vai ficar, ó, vocês vão fazer do mesmo jeito, vai multiplicar a base vezes a altura, do mesmo jeito que eu fiz aqui, certo? E aqui vai ficar, ó, 2Z vezes Z, 2Z ao quadrado, 2Z vezes 2, 4Z, 1 mais Z, Z, 1 mais 2, 2, igual a 30. Depois que vocês fizerem isso aí no exercício de vocês, olha o que vocês vão fazer, meninos. Vocês vão Depois que vocês fizerem isso, olha o que vocês vão fazer. Vocês vão juntar o que eu tiver com a parte literal igual. Então, 2Z ao quadrado, você só tem ele, né? Então, fica 2Z ao quadrado, mais, aqui eu tenho 4Z mais Z, então 5Z mais 2, igual a 30, certinho? Então, agora vamos resolver a nossa função de segundo grau. Primeira coisa, para vocês encontrar a raiz, ou seja, para você encontrar o valor de Z, né? Você precisa igualar a sua função a zero. Então, aqui, como ela está igual a 30, você vai passar esse 30 para antes do sinal de igualdade e colocar isso aqui igual a zero.
Então, vai ficar, ó, 2z ao quadrado mais 5z mais 2. Esse 30 tá positivo, vem pra cá negativo, igual a 0, certo? E agora, vamos só arrumar isso aqui, que vai ficar, né? 2 menos 30. Só arrumar isso aqui pra gente poder resolver a nossa função, certo? Então, aqui vai ficar menos 28, igual a 0, certinho? O meu exercício, né? Eu que inventei esses valores aí. Vamos ver quanto que vai dar. Então, eu tenho delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tem gente que gosta de fazer direto, certo? Eu gosto de explicar separando o delta de x' e x duas linhas. Eu acho que assim fica mais fácil, fica fácil verificar também qual é a dúvida do aluno. Então, por isso que eu sempre faço o delta separado. Primeiro eu encontro o delta, depois eu encontro x' e x duas linhas. Mas fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Delta é igual. Vamos olhar quem é o B, quem é C, quem é o A. Então, o A é quem está acompanhando o Z. Então, isso aqui é A, certo? O B é quem tá aqui, o A é quem está com Z ao quadrado, desculpa. O B é quem está aqui com o Z. E o C é esse termo independente, tá bom? Então, agora vamos só substituir. No lugar de B, eu vou colocar o valor dele, que é 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, certo? Depois, no lugar de aí repete o menos 4. No lugar de A, coloca o valor dele, que é 2. E no lugar de C, menos 28. E aí, a gente vai fazer a continha, né? Vai ficar, ó, 5 ao quadrado, tá? 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 28. Menos com menos é mais, então aqui vai ficar o sinalzinho de mais, certo? Então, vai ficar, vocês podem já fazer direto, vou colocando aqui passo a passo. 25 mais 4 vezes 2, 8, 8 vezes 28. Aqui ficou 249, certinho? Agora, eu vou encontrar o meu x' e o x duas linhas, tá? O meu x' é menos b mais a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Quando eu fizer isso aqui, eu vou ter, ó, menos b, o meu b é 5, então eu vou ter menos 5, mais raiz de 249 dividido por 2 vezes o a, que é 2. Opa, não tá dando pra ver, né? E vou encontrar um valorzinho. Quando eu fizer o x duas linhas, eu vou ter menos 5 menos raiz de 249 dividido por 2 vezes 2. Note, meninos, um seguinte, né? Que aqui, menos com menos, eu vou ter um número negativo. Eu vou ter um número negativo dividido por 2, tá? Aqui não é de zero, não, é um elemento. Dividido por 2, ou seja, aqui eu vou ter um número negativo. E aí, como eu estou procurando o valorzinho, né, de Z, e o Z aí do meu exercício, ele precisa ser um número positivo ou um número negativo? Olha só, se aqui for um número negativo, ele tem que ser um número negativo menor que 2, porque ele precisa continuar positivo. Ele precisa continuar positivo por quê? Porque senão, meninos, aqui eu vou ter um espaço, uma distância negativa, e isso não existe aqui, beleza? E aqui a minha raiz de 249 vai dar 15,79. Menos 5 já vai ficar, aí dá um 15,79 por aí. Menos 5 vai ficar menos 10, então não pode, tá? Vai dar um número negativo aqui, maior do que o meu limite. Então, não pode, eu vou fazer só essa continha aqui de cima.
No exercício de vocês, pode ser que aconteça a mesma coisa, mas aí você vai precisar fazer x', x2'? Não, você vai fazer só o seu x', usando só aqui positivo. Então, aqui vai ficar, ó, menos 5 mais raiz de 249 dá 15, vamos colocar 15,8, tá? Mais ou menos 15,8, tá? Dividido por 4. Olha que legal, olha o número que eu encontrei aqui, ó. 15,8, vocês vão colocar 15,8 e vai tirar 5. Então, vai ficar quanto? 10,8. E 10,8 vocês vão dividir por 4, certinho? Encontrei o valor do meu Z igual a 2,7, tá? Então, meninos, é isso, tá? Com essa explicação, vocês já vão conseguir fazer o exercício de vocês aí, o número 3, número 4, 5 e 6, tá bom? Então, beijão e até a próxima aula.